Muito boa tarde a você que nos prestigia em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Sexta-feira é dia de conversarmos sobre cultura. Entre aspas, encarregado dos programas de sexta-feira é o nosso amigo, presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, Dr. Antônio Carlos Deonero, a quem eu gostaria de pedir que ele apresentasse o nosso muito especial convidado de hoje. Deonero, por favor. Imenso prazer estar aqui novamente. O nosso convidado de hoje é o professor Arif Kais, uma das personalidades mais importantes na área de cultura de São José do Rio Preto, principalmente em se tratando de meio ambiente. Ele ocupa a cadeira número 15 da academia, é o atual titular. Sucedeu a Edson Baff, que já foi por outro lado do mundo, e está muito bem representado na cadeira hoje, número 15, cujo titular é meu amigo Arif Kais. O professor Arif é biólogo, professor aposentado e voluntário junto ao Departamento de Zoologia e Botânica no campus da Unesp de São José do Rio Preto. Doutor Arif, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E vamos conversar sobre, com o doutor Arif, eu estava comentando agora com o doutor Deonero ali, antes de começarmos o programa, dá para conversar sobre tudo. De problemas ambientais a problemas comportamentais das pessoas. Então, realmente é uma pessoa muito integrada a essa cidade e as coisas importantes dessa cidade. Muito obrigado pela sua presença, doutor Arif Kais. Eu é que agradeço o convite formulado pelo meu caro amigo Deonero, por você, Rei, que é uma pessoa que tem a gratidão da cidade, porque nos trouxe sempre a boa notícia, a notícia clara, precisa. E agradeço as palavras que foram a mim dirigidas, embora não seja merecida de todas elas. Estou à disposição. Doutor Arif, o Deonero estava nos lembrando aqui que amanhã, dia 22 de março, é isso, Deonero? 22 de março. É Dia Mundial da Água, né? Dia Mundial da Água. Está aí uma coisa com a qual nós, brasileiros e nós, habitantes do planeta Terra, temos realmente que nos preocupar. É isso, doutor Arif? A água é um problema crucial, né? A água é importante para a vida em todos os sentidos. Não há vida sem água. E nós estamos atravessando um momento que não sabemos se é um momento cíclico, geológico, se é uma provocação antrópica, uma provocação pelo próprio homem, de alterações climáticas. Todos nós estamos vivendo nos últimos anos uma redução das chuvas, uma diminuição muito sensível, principalmente na região sudeste. Sim. Veja São Paulo hoje com os mananciais de abastecimento com cerca de 14% da sua carga total. Aqui mesmo no Rio Grande, a represa do Marimbondo chegou a 12%. E isso é preocupante, porque nos leva a uma reflexão e de perguntar as razões pelas quais estamos passando por isto. Uma delas, eu não tenho dúvida, é causada pelo próprio homem, pelo desmatamento, pelo uso abusivo da água. Nós não temos mais florestas. As florestas foram sendo dizimadas e não foram substituídas. As margens dos rios foram dilapidadas, então as APPs não estão sob proteção. O incremento da agricultura voraz acaba com os pequenos riachos, pequenos olhos d'água, as pequenas minas, e a gente precisa entender, Deonero, que nenhum rio nasce grande. Sem dúvida. Todo rio nasce de minas que vão se juntando, formando pequenos regatos, pequenos riachos, um rio maior. Então vamos exemplificar. Eu tenho um córrego que é o Córrego dos Macacos, que se junta ao Rio Preto, que vai se juntar ao Turvo e que vai se juntar ao Grande. Né? Se eu vou eliminando os pequenos, o grande desaparece. O grande vai sofrer. Sem dúvida. E Rio Preto sofre com isso.
Há pouco tempo, professor, eu li numa dessas notícias dos jornais locais, o senhor mesmo estava sendo procurado por algumas pessoas para investigar, para ajudar a apurar um crime de soterramento de nascentes numa determinada região da cidade. Quer dizer, isso existe, né? Esse problema está aí, né? São vários. Nós temos vários ambientes, nós já perdemos dentro... Todos os riachos urbanos correm o risco de desaparecerem. Todos. Né? Então, nós levamos ao Ministério Público, num determinado loteamento, o desaparecimento de minas, de mananciais. E o interessante é que alguns órgãos públicos que têm o dever da defesa do meio ambiente, o dever é de todos nós. Isso já prega o artigo 225 da Constituição. Sim, perfeito. É do poder público e da comunidade. E nós tínhamos os mapas do IBGE mostrando a nascente. Nós estivemos lá e o solo apresentava características hidromórficas. Levamos a polícia ambiental, fizemos d'água, né? É visível isso, né? As pessoas é visível, porque o solo sofre alterações, né? Você vai vendo que vai ficando essas características hidromórficas muito claras, né? Argila. Sem dúvida. Então, isso é um indicador da presença de água. Mas as coisas são feitas assim. A gestão municipal já foi autorizado, e disto nós temos um grave problema, que é a inclusão de área urbana. Né? Eu ia perguntar isso agora. Cada área que se traz para o perímetro urbano, se traz um monte de problemas ambientais. Né? Olha, nós já temos hoje cerca de 1/3 do município de Rio Preto incluído na zona urbana. Orientei um trabalho o ano passado, foi apresentado o ano passado, que mostra a inclusão de área de 2001 a 2012. Foram 22 milhões de metros quadrados incluídos. Alguns deles distantes da cidade, o que vai onerar a cidade em outras questões. Os custos administrativos são proporcionais às distâncias, não há dúvida. Sem dúvida. Porque todo mundo tem que tomar banho, beber água, fazer comida. Mandar caminhão de lixo, mandar ambulância, enfim. Energia, água, afastamento de esgoto, escola, segurança pública, esses Quer dizer, creches... alargar o perímetro nunca foi uma atitude inteligente, administrativamente. Olha, vou lhe fazer uma colocação aqui. Rio Preto já tem lotes hoje suficiente para comportar mais 2 Rio Pretos. Cabe mais 2 Rio Pretos. Então, isso demonstra exploração imobiliária. Sem dúvida, né? sem dúvida. E é feito de forma irracional. Não é? Precisa discutir com a população, precisa ouvir as críticas. Isso não significa que a gente esteja sempre correto, né? Pode ser que a gente esteja equivocado, que seja importante, mas no caso da inclusão, se você olhar o mapa da inclusão, é muito triste, porque é uma coxa de retalhos. Você tem área urbana, área rural e outra, uma coisa mais grave. Nós temos área que foi incluída em 2001, vou citar uma delas, e que hoje ainda não tem nada. Isso é um ônus. Sem dúvida. Né? E eles continuam pagando ITR, não paga IPTU, o Imposto Territorial Rural. Né? Não paga IPTU. E a área já foi incluída. Né? Quer dizer, foi incluída, mas sem os benefícios... Sem a oferta. Sem a oferta necessária. E a justificativa é sempre feita em cima da oferta. É necessário para fornecer a população, habitação e etc. E isso explica esses grandes vazios urbanos que a gente tem em Rio Preto. Certamente. Né? Entre o shopping e a região sul, por exemplo, tem uma enorme fazenda ali, né, que interrompe vias. Que é especulação, né? Especulação para... Olha, Uberlândia só inclui área quando está necessitando. Aí é feito o licenciamento e etc. Né?
Me parece, professor Arif, que existe uma certa frouxidão dos mecanismos federais nessa questão também, né? O Ministério das Cidades parece que acaba não determinando efetivamente o que devia ser feito, sei lá, é um grande problema urbano do Brasil. Mas o Código das Cidades determina que você evite essas questões. Isso está lá, está na lei, né? Só que não é cumprido, né? Mas a atribuição maior é do município. Pois é. Aí você tem uma Câmara, a Câmara às vezes... A Câmara normalmente é permeável a esse tipo de influência, Sim. A verdade é essa. Eu não quero tocar no assunto Câmara Municipal, eu prefiro ficar na água hoje. Certo. Vamos lá, então vamos falar da nossa água. represa, professor. Vamos falar da nossa represa. Qual é a quantidade da população que é abastecida pela nossa represa? Dá esses dados para nós. Olha, a informação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, um relatório de 2011, dá conta de que 26% da cidade é abastecida por água superficial, por água da represa. Mais de 70%, portanto, provém de poços tanto do aquífero Bauru quanto do aquífero Guarani. Me permita aqui fazer um breve comentário para que o telespectador possa entender o que seja aquífero Bauru e aquífero Guarani, embora isso sempre venha à tona. O aquífero Bauru é um aquífero que está aí no Arenito Bauru, essa terra vermelha nossa, e você vai encontrá-lo, a água aí, hoje em Rio Preto, a 100, 120, 150 metros. Já se encontrou com menos distância. Muito menos. Está ficando mais longe, né? Há um rebaixamento sensível do lençol freático. Abaixo dele, nós temos aí uma camada de mais ou menos, na nossa região, em Rio Preto, entre 800 e 900 metros de essa rocha preta chamada basalto. Há 250 milhões de anos atrás, quando os continentes africano e sul-americano estavam se afastando, se separando, houve uma grande ruptura na crosta, numa região que vai desde o sul de Goiás até a área ocidental do Uruguai, da Argentina, então passando pela nossa região. Perfeito. Essa área se abriu e ocorreu ali vários derrames, se não me engano 5 derrames grandes de basalto. Essa área era um deserto, de areia fina como o deserto do Saara. O deserto não desapareceu, ele foi soterrado pelo basalto. Então, esses grânulos não se fundiram. Ele permaneceu ali como uma esponja. A margem desta área toda, que é a área que nós chamamos área de recarga da água, pega aí desde o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, passando por Ribeirão Preto, por Araraquara, Botucatu, descendo aí pelo oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, e subindo pelo Chaco argentino até o Pantanal e fechando novamente em Goiás. Durante esses 250 milhões de anos, a água que foi percolando por esta margem foi sendo armazenada. Então nós temos Esse é o Guarani. Esse é o Guarani. São 250 milhões de anos de água armazenada. É uma água para ser utilizada como recurso futuro. Né? Quer dizer, nós somos privilegiados nesse ponto. O cálculo que se faz, quanto de água nós temos aí? É o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. É o equivalente a toda a água que corre na bacia amazônica durante um ano. Imagina. Agora imagina a quantidade. Só que ele também já está sofrendo rebaixamento. Os cálculos que os geólogos fazem é que a água que vem para a nossa região, a área de recarga é a região de Ribeirão Preto. Mas leva 200 anos, a água que entra lá hoje leva 200 anos para chegar a Rio Preto. Aqui. Então nós estamos retirando água de forma desordenada. Depressa demais, né? Muito. E às vezes equivocadamente.
me perdoe Olímpia, mas eu não concordo com o uso desta água para recreação e para turismo. Já quiseram fazer isso em Rio Preto. Sim. Um parque aqui em Rio Preto. E penso ainda em fazer parque temático, né? Eu uso acho de que águas hoje quentes. já não é mais possível. Hoje já não conseguiriam mais. Tomara. E nós temos também um uso de água aqui próximo, né? O Termas de Rio Preto. Sem dúvida. Até houve um momento em que foi criada uma comissão especial de vereadores, proposta pelo ex-vereador Jorge Abdanur, da qual fizeram parte o Dr. Sansão, o Samir Felício Barcha, o Germano e eu, para estudar essas questões dos mananciais. E nós fizemos uma sugestão que foi feito, o Abdanur propôs uma lei para aproveitar aquela água do Termas de Rio Preto, que é eliminada. Ela não fica armazenada lá, é eliminada. Aproveitar para reabastecer toda aquela área que existe ali. Você tem um polo industrial, você tem muitas casas, aproveitar a água. Claro. Sim. Ali tem, inclusive, Infelizmente, loteamentos ditos clandestinos ou irregulares, enfim, tem muito problema naquela área. Olha, só você para... sabe que foi vetado, infelizmente. São interesses. Então, veja bem, Rio Preto tem um outro grande problema, que é a questão do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Um conselho que ele é consultivo. É verdade. Então, isso é um problema. Devia ser representativo, não consultivo. Né? Deveria ser deliberativo. Ele Ele foi criado como deliberativo e logo depois, numa outra gestão, ele se transformou em consultivo e deliberativo, mas nunca deliberou. Eu fiz parte, eu só assisti a reunião. Fui convidado algumas vezes, nunca aceitei exatamente por isso. Eu só assisti a reuniões, porque vocês não podiam fazer nada. Lixo, não opinou. Tratamento de água, não opinou. Tratamento de esgoto, não opinou. Nunca opinou em inclusão de área. E tem gente muito boa lá. Sem dúvida. Mas fazer o quê? Mas voltando à água. Então, 70%, pouco mais de 70% da água nós estamos explorando. São águas que vêm... Lá de 1.000 metros de profundidade, em nossa região. Do aquífero Guarani, do aquífero Bauru. Bauru. Né? O aquífero Bauru são esses poços os mais comuns, né, que a gente via nos cerca de 2.000 poços. Apenas 360 estão legalizados. Os outros, cerca de 1.700, são poços que poderiam ser chamados, aliás, o próprio relatório chama de poços clandestinos. E eles têm problemas, porque muitos deles não foram construídos de acordo com as normas técnicas. Não tem um encamisamento que possa protegê-lo. Então, esta água do Bauru, em grande parte, sofre poluição. Sem dúvida. Poluição de nitratos que provém da agricultura ou do esgotamento sanitário. Esgoto doméstico, né? Às vezes eles estão próximos de casas, enfim. E você tem vazamento e aí a coisa contamina. O que precisaria ser feito aí, professor Arif, seria, no caso dos poços do Bauru, uma fiscalização para impedir que as pessoas fizessem isso? Porque como funciona hoje? Eu tenho, digamos, um quintal na minha casa, lá eu resolvo perfurar um poço, eu posso fazer isso? Não, hoje não pode mais. Não pode mais. No passado podia. Mas alguém fiscaliza isso hoje? Hoje você precisa ter um licenciamento, uma autorização, uma ortoga. E quem dá isto é o DAE. E hoje, para a cidade, você não vai conseguir isto, a não ser que tenha uma utilização pública, uma necessidade pública. Mas se você pegar bairros aqui como a Redentora, Nova Redentora e alguns loteamentos mais antigos, cada casa tem um poço, porque era fácil, era assim, todo né? mundo tinha a sua piscina. Não queria pagar a água que vinha do... E hoje todos têm que pagar. Mesmo tendo poço, Mesmo tendo poço. É um problema. A medida da saída do esgoto é pela entrada da água, né? Isto. E você 50%. paga 50%. Sem dúvida.
Pois é. Isso mesmo. Essa questão da água é realmente um problema enorme. No caso, o senhor disse que os poços, enfim, os mananciais, de certa forma, estão sob o risco de poluição, seja química, né? Por exemplo, poços de gasolina. Citei agora poços de gasolina porque há um fato recente em debate na Câmara Municipal que circunda essa questão. Sim. Tentando se diminuir a possível distância entre o funcionamento dos poços. Hoje existe uma legislação que permite só de 200 metros de distância. Já existe uma tentativa de legislação, não sei como é que está isso na Câmara hoje, de tentando reduzir para 100 metros. O que é que o senhor pensa disso? O senhor foi consultado sobre isso? O senhor opinou sobre isso, professor Arif? Não, nunca fui consultado sobre isso, mas o Tribunal de Justiça já já manifestou-se a respeito. Vedando isso? É ilegal. Ah, tá. Então, mantém-se os 200 metros em Rio Preto, de creches, hospitais, escolas, né? Porque realmente o posto de gasolina, o posto de serviço, o posto de combustível é um atentado, né? É um risco contra esses mananciais e contra essas instituições. Não, e outra coisa, eles têm um alto consumo de água também. Lavagem de carro, entendeu? Lavagem na própria... Mas o problema maior é mesmo essa questão do risco de poluição, né? Risco de poluição. O poço hoje, ele tem uma legislação muito interessante, porque se você perceber, na margem onde estão colocadas as bombas, você tem uma canalização. Umas canaletas ali. Canaletas para proteção de... Para coletar o resíduo. Porque abastece com a gasolina, cai ali um pingo, é um óleo que cai de um carro, uma graxa. E isso hoje é coletado num tanque. E depois é retirado isso periodicamente. E é necessário que eles também façam a substituição dos tanques periodicamente. Isso parece estar sendo mais rigoroso. Mais rigoroso. É preciso licenciamento para você colocar um posto de gasolina hoje em atividade, né? Precisa você ter a autorização da CETESB, há uma série de exigências. A legislação, de uma forma geral, ambiental no Brasil, ela é muito boa, muito boa. O Código Ambiental é novo e muito bem elaborado. Resta cumpri-lo, né? Resta cumpri-lo. E a lei de crimes ambientais. Também. A lei de proteção aos animais. Você tem lei de caça, a lei das águas, você tem legislação boa. Falta fiscalização, né? Falta fiscalização. Tá certo. Agora, professor, deixa eu fazer mais uma pergunta, voltando à questão da nossa represa, que abastece quase 1/3 da população riopretense. O que o senhor acha da BR que passa, BR-163, que corta a Transbrasiliana, passa ali do ladinho da represa? E do lado passa também os trilhos. Os trilhos também da ferrovia. E acima nós temos a montante, nós temos uma comunicação com a Washington Luiz. Exato. Né? É um risco, né, Del Nero? Porque se acontecer um acidente, como aconteceu em Uberaba há uns 15 anos atrás, nós vamos ficar meses sem poder se abastecer com a água da represa, dependendo do produto que ali cair. Seja um hidrocarboneto do petróleo, seja e olha, um o trânsito outro produto. De caminhões e cargas que passam ali, se você ficar ali 10 minutos, você fica bobo. Um agravante. O agravante é que, lamentavelmente, a ALL, a América Latina Logística, que é responsável pelos trilhos do trem, não tratam isso com a seriedade que deveriam tratar. De jeito não. Então, nós já vimos os acidentes que estão acontecendo aí. Há um risco. Além disso, o risco na própria rodovia. Já tivemos 2 acidentes na Washington Luiz, com questão de material de petróleo. Um deles ali no entroncamento da Washington Luiz com a BR, que até, de certa forma, longe da represa, mas afetou, né? Chegou lá, a poluição chegou lá embaixo. As duas.
Uma pega o Córrego dos Macacos, lá em cima, Isso. né? Que deságua na represa, que né? morreu muito peixe, e outro mais aqui embaixo, pegando o córrego seco, que é o córrego que é da Murchi de Once. Então, o que é preciso fazer? Tem algumas coisas que o município precisaria exigir da Triângulo do Sol, ou da própria BR. Caixas de contenção. Isso precisa ser discutido, mas a proposta inicial é que se abra caixas no solo e coloque brita, fina, areia, grossa, de tal forma que possa fazer a primeira contenção. Um grande filtro de proteção, né? Um filtro de proteção. E isso você construiria ao lado das pontes, né? Que nas duas margens do córrego. Certo. Diminuir também a velocidade ali. As velocidades ali estão em 90 quilômetros, 60 quilômetros, com sonorizador. É um pequeno trecho, não vai né? atrapalhar o trânsito de ninguém, é um trecho nada, pequeno. É dentro da cidade. Aí você faria isto na BR, né, neste ponto, e faria na Washington Luiz, no Córrego dos Macacos, ali na proximidade do Córrego Seco e lá embaixo no Piedade. O Córrego do Seco, que o professor Arif menciona, é aquele que se transforma depois na Avenida Murchi de Once, né? Isso E os Macacos é o que passa na José Muninha, né? E por baixo da Andaló. Do Macaco, Isso. É isso mesmo. E o Piedade é aquele que passa as margens do Clube Monte Líbano. Ah, sim. Divide com a região norte da cidade. Isso, é um córrego que nasce em Mirassol. Já foi um córrego extremamente poluído. Mirassol hoje trata o esgoto com esta vertente. Eu não tenho acompanhado recentemente, mas acompanhei muito isto, né? E era uma grande preocupação para o tratamento de esgoto de Rio Preto. Porque você ia tratar o esgoto que cai no Rio Preto, mas não trataria o esgoto que vem do Piedade. Aí não adianta. Havia, na época a prefeitura foi tentar fazer um negócio, então, com Mirassol, para que nós tratássemos esse esgoto e Mirassol pagasse. Mas resolveram, há um tratamento de esgoto moderno, muito bem feito. Também não tem acompanhado recentemente, mas quando foi inaugurado, era um tratamento muito bonito. O importante é que tenham resolvido, né? O doutor Deonello, ele chama essa questão, né, de vulnerabilidade ambiental, né? Essa vulnerabilidade mesmo que a represa sofre em função dessas intervenções todas que ela tem, não é isso, Deonello? Sim, eu já escrevi vários artigos sobre isso na coluna do Diário da Região, mas a gente vem batendo, uma hora alguém tem que tomar uma providência. Né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, diz o E ditado, a represa né? tem mais dois probleminhas, né? Um bem recente, que é a questão da proposta de corte de 1.000 árvores. É um absurdo. É uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor sobre isso. Só para situar, né? Há algum tempo atrás foi anunciado pela imprensa de que alguém da área ambiental da prefeitura teria defendido a necessidade da remoção, do corte, da eliminação de cerca de 1.000 mudas de árvores que estão plantadas ao longo no Parque da Represa por ali. O secretário do Meio Ambiente, o Dr. Klinger Galhardo, esteve aqui e disse que não é tão absurdo assim. Ele defendeu essa ideia porque trata-se de árvores que estão próximas uma das outras e assim que elas crescerem, elas próprias vão se prejudicarem. Ouvir o professor Arif é muito importante a respeito disso. O que é que está acontecendo nessa área aí, professor? Olha, vamos imaginar a floresta amazônica. Não existe uma árvore junto da outra? Claro que existe. Em qualquer mata, não existe uma árvore junto da outra? Pega qualquer APP que tenha mata natural, né? Não tem prejuízo nenhum. O prejuízo que eles estavam alegando mais, havia um erro conceitual. E a proposta nasceu no CONDEMA, né? Ele veio do CONDEMA. CONDEMA é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município. Do município. Num artigo escrito no final de dezembro, falando sobre a beleza cênica. Ora,
Beleza cênica é ver a natureza. Nada é mais bonito que a natureza. Nada é mais bonito que a natureza, que uma árvore. Qual o papel de uma árvore? A árvore filtra o ar atmosférico, ela absorve o calor. É diferente você ficar numa cobertura de lona. A sombra de uma árvore é diferente. É diferente porque a árvore precisa do calor para produzir o seu alimento. Um mecanismo chamado fotossíntese. Então, é necessário, a árvore vai absorvendo o calor, absorve o CO2, elimina o oxigênio, vapores de água, então refresca o ambiente. Entendi. Além disso, dá proteção à represa, impedindo que os sólidos cheguem até a represa, promovendo o assoreamento. Então, um equívoco. Quer dizer, não tem cabimento sob argumento nenhum essa coisa de reduzir o número de árvores plantadas na represa. Absolutamente não. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Reflorestamento à base de eucalipto. É verdade que o eucalipto resseca ela tem uma raiz, o eucalipto ele tem uma raiz pivotante. Diz que ele vai procurando até o lençol freático até achar. É verdade que resseca uma região que tem a plantação do eucalipto? O eucalipto, de fato, ele é utilizado muito em áreas hidromórficas. Ele absorve bem a água, mas não vai secar nada. Não seca nada. Né? Isso é só uma correção agora, me permita. Você não refloresta com eucalipto, você floresta com eucalipto. Porque reflorestar significa colocar a floresta de volta. Refazer, sim, exatamente. Né? E o eucalipto, ele é importante como energia verde. Sem dúvida. Ele, além de ser matéria básica da celulose, ele também é utilizado para a produção de carvão. Sem dúvida. Né? É uma substituição rápida, é uma árvore que cresce rapidamente. Dá um corte em 7 anos e 3 cortes com um pé só. Eu sou produtor de eucalipto. Produtor de eucalipto, por isso que ele fez essa pergunta. Doutor Leonel e professor Arif, eu vou pedir licença de vocês, apenas um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo e voltarmos aqui para o segundo tempo do nosso Opinião Cidade. Rapidinho a gente vem já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. Liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados, chega de manipulação. Queremos ser respeitados, eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Das sementes da luta e trabalho brotam flores de puro ideal. E a cidade ao compasso do malho vai seguindo na marcha triunfal. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé vão levando para a glória o pendão de São José. Parabéns, Rio Preto.
Nós estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. Esse assunto é tão apaixonante, tão empolgante, que no intervalo a gente continuou o debate aqui, né? Não paramos, né? Não paramos. Continuamos falando. Gostaria que o Deonero continuasse conversando com o professor Arif sobre a questão do eucalipto. Sim, professor. Continuando o nosso assunto sobre o eucalipto, o senhor teria mais para nos dizer? Olha, às vezes há um equívoco das pessoas pensarem assim, bom, você tem uma praça lá perto da Braille Biomédica que só tem eucalipto. Eucalipto não é uma árvore exótica, cuja origem é australiana, precisa retirar e substituir. É um equívoco, porque a árvore, ela compõe a paisagem. Então não deve ser substituída, não, deve ser mantida. Já está ali. Isso já ocorreu, tem 2 ações civis públicas interessantes na capital, uma delas no Parque do Povo, em que era uma área da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica estava loteando a área. Já tinha uma série de empresas ali interessadas na área. E ali tem um circo, uma escola de circo, fica próximo do Shopping Center Eldorado, nas margens ali do Pinheiros. E campinho de futebol, pista de skate, pista de bicicleta, uma porção de equipamentos urbanos construída pela própria população. E uma matinha composta por eucaliptos. Pois o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública e tornou a área pública, impedindo a venda. Né? Caixa Econômica, como um ente federal, acabou cedendo às solicitações do Ministério Público e a área está lá. Uma outra área em São Paulo que ficou... Quer dizer, o Ministério Público se preocupou com a defesa dessa arborização que existia ali. A defesa daquele ambiente como um todo. É um bem difuso, né? Ainda que fosse exótica a arborização, claro, é importante, né? Quer dizer, claro que é. Uma árvore exótica é muito melhor do que uma não árvore, né? Sim, claro, não há dúvida. Né? E uma outra área que teve durante muito tempo parada, hoje já mexeram um pouco, é ali na Avenida Santa Amaro, lá perto da Pensilvânia. Havia ali uma área de mais ou menos uns 2 quarteirões integrados com um plantio de eucalipto. Estavam construindo prédios que ficaram parados durante muitos anos a construção. Deram vazão à construção dos prédios, mas o resto foi mantido como área arborizada, né? Favorecendo a cidade. Eu queria fazer um comentário com o senhor, professor. Eu me lembro que quando eu era bem mais jovem, eu trabalhei na Volkswagen muito tempo. Não faz muito tempo isso. E Cubatão era a cidade mais poluída do mundo. Na época, o governador era o André Franco Montoro. De saudosa memória. Saudosa memória. Não há quem não diga, não se lembre do governo do Montoro. Um homem que nunca tinha a Assembleia Legislativa contra e ele nunca se meteu. A Assembleia faz o seu papel, eu faço o meu. Isso. Foi meu professor na PUC com muita honra. Puxa vida. Entendeu? E eu me lembro muito bem que nós trabalhávamos em São Bernardo do Campo e a poluição chegava em São Bernardo do Campo. Que, aliás, era uma zona totalmente industrial, e é até hoje, né? Sim. Eu me lembro a preocupação dele em reflorestar a Mata Atlântica. E ele fez um trabalho maravilhoso. Hoje, Cubatão não tem mais problema Qual participou o professor Aziz Absaber. Sem dúvida. O professor Paulo César Naum esteve aqui falando sobre isso, inclusive sobre essa participação do professor Absaber lá, e sobre a participação dele, Naum, em relação àquela questão da anencefalia. As crianças estavam nascendo sem cérebro. Eu participei desse programa, tive a honra de estar aqui com o Dr. Paulo César. Que coisa grave importante. Que é isso. Eu sou uma das pessoas que sofreu uma consequência da poluição ambiental ali do ABC, porque hoje eu tenho uma DPOC que eu não sabia que tinha. Aí o médico foi perguntando, mas você fuma? Não, eu não sou fumante. Mas como é que você tem DPOC? Vamos pegar teu histórico de vida. Você trabalhou aonde? A minha mulher está lá me assistindo e ela quer saber o que é DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Entendeu, dona Neuza? A tal de enfisema pulmonar. Ah, tá. E o médico falou, poxa, você nunca foi fumante? Não, eu fumei na época de escola para aproveitar aquela mania que todo mundo fumava, mas uma besteira que eu fiz na minha vida.
Mas você trabalhou aonde? Eu falei, trabalhei no ABC. Ele falou, que época? Na época de 70, 80. Eu falei, então você sofreu as consequências da cidade mais poluída do mundo, era o Cubatão, né? E chegava essa poluição, chegava até São Bernardo. Eu estou com uma perícia para iniciar, uma perícia judicial, em Santos, a área ali entre Santos e Guarujá, onde há o carregamento de açúcar, soja, e solta uma poeira, e essa poeira pega numa vila, tem muita gente doente. E quer dizer, outro tipo de poluição, né? Outro tipo. É material particulado, né? Particulado. É o que você tinha na... São partículas que ficam no meio ambiente. Submicroscópica. E que você aspira. Aspirou, ela fica depressa aos seus alvéolos e não é eliminado mais. Não, nunca mais. Professor Arif Kais, vamos voltar um pouquinho sobre a represa aqui. O Parque da Represa em Rio Preto passou a ser frequentado algum tempo atrás por um outro ente, além das pessoas que trajam, como é que fala? Vestimentas de shorts, esportivas. As capivaras, professor. Eu sei que o senhor também já foi perguntado sobre isso quando alguém da prefeitura ou da administração cuidou de cercar aquele pedaço ali para, enfim, isolar as capivaras lá dentro. Isso foi uma decisão acertada? Não é? Como é que se resolve essa questão das capivaras, na sua opinião? Pois é. Capivara em ambiente urbano é um problema muito sério. Quem primeiro convidou para um debate sobre isso foi o prefeito Edinho, logo no início do seu primeiro mandato. Fez uma reunião lá na prefeitura, eu estive presente, e eu advogo a retirada dessas capivaras da represa. É bonito? É maravilhoso. Quem é que não gosta de ver animais convivendo com a natureza, com o ser humano? Porque eles são animais mansos. Naquela época tinha pouco mais de 40 exemplares. Mas elas se reproduzem rapidamente. Hoje... Um roedor. Roedor, né? Elas chegaram ao último censo que eu fiz, tinha 154. Ouço dizer que diminuiu, porque a gente não acompanha isso para e passo. Ela é abrigo de um parasita. Um parasita, né? Que pode causar uma doença chamada febre maculosa. É perigosíssima para o homem. Carrapato estrela, o Amblyomma caianensis, e ele pode estar contaminado com uma bactéria que transmite esta doença. É uma doença muito pouco conhecida aqui, porque nunca tivemos, os nossos médicos não têm contato e não têm a obrigação de saber tudo. Então, onde ela acontece, geralmente você tem morte. Isso já aconteceu em Piracicaba, no campus da USP, em Limeira, em São Paulo. Recentemente eu vi mais um óbito, não estou lembrado onde. Então, a gente, nessa questão de transmissão de doenças, você trabalha nunca trabalha com possibilidade zero de não ocorrer. Há sempre um risco, uma hora vai aparecer. Né? E aí, coitada da capivara. Sobrou para ela. Dependendo de quem sofrer o agravo à saúde, elas vão ser eliminadas. Já trouxemos o IBAMA aqui, propusemos fazer um plano de manejo. O que significa fazer um plano de manejo para as capivaras da represa? Significa fazer o recenseamento dessas capivaras, ver, elas são 3 grupos distintos, ver quantos machos, quais os machos dominantes, quais são as fêmeas alfa, quais são as fêmeas jovens, quantos jovens existem. Você ter uma visão desses grupos e como esses grupos se comportam. Depois achar um ambiente onde elas possam ser realocadas e retirá-las
de acordo com normas técnicas. Esse ambiente teria que ser um local específico para isso. Não pode ser, por exemplo, bosque municipal, nada disso. Não. Tem que ser um ambiente natural onde você tem o controlador natural dela, onde possa existir água, jacaré, onde possa existir uma onça, onde possa existir uma sucuri, que são... o Pantanal, infelizmente, não cabe mais capivara. Tem tanta capivara que não cabe mais. Então, na nossa região, existiria algum local parecido com essa... É difícil. Hoje, o IBAMA até recomenda que elas sejam recolocadas em criadouros para abate. Porque a carne é deliciosa. Tem gente que gosta. Eu nunca provei. Eu nunca comi. Eu também não. Olha, eu nunca comi carne de capivara. Também não. Né? Nem legal, nem ilegal. Estou dizendo para o Coronel Rogério, Coronel, nunca comi carne de capivara. Sim, eu também não. Então, esse é um problema de difícil solução. Um outro problema parecido com esse, que também imagino... Mas você ainda perguntou sobre o cercamento. Tá, isso. Eu não concordo com o cercamento. Eu respeito a posição da prefeitura, do Bueno, que é nosso amigo, mas é uma bobagem que as capivaras fogem do mesmo jeito. São roedores. Eles cavam um buraco e vão... Tá certo. Mas eu ia perguntar para o senhor também um outro problema muito parecido com esse, que é a questão que envolve os pombos, professor. Aí também tem um outro componente cultural. É poético dizer que a pessoa dá milho aos pombos, etc. Eu sei que o senhor já quase que liderou uma campanha contra isso. Pelo amor de Deus, não vão alimentar os pombos. Né? Fala um pouco sobre isso, professor Arif. Bom, o pombo tem uma mística muito bonita, né? É um animal bonito. É o símbolo da paz. É um animal manso. Você atrai um pombo na sua mão. Isso. São bonitos, porém eles são transmissores de doenças e há um abecedário de doenças. Né? As mais graves são as bactérias que provocam disenterias, né? Alguns fungos, entre eles o Histoplasma capsulatum, que provoca uma afecção pulmonar grave, e o Cryptococcus, que causa a chamada doença criptococose, que geralmente ela pode atingir qualquer órgão, mas quando atinge o cérebro, ela dá uma meningite criptococócica de difícil controle, que via de regra leva a óbito. E esse inimigo está aí, tem milhões, milhares pelo menos deles em locais públicos. Então nós tivemos aí um trabalho muito grande, a professora, a doutora Elizabeth Liso, que é neuropatologista, fez um trabalho muito interessante, uma microbiologista também da FAMERP fez um trabalho conjunto, e nós tentamos fazer uma divulgação e um controle disso. Mas fomos taxados de Hitleres. Foi muito difícil. A gente fazia uma reunião técnica na Secretaria da Saúde, ou no DIR. Ali a pouco estavam as pessoas tentando politizar essa reunião. Então, é muito complexo. Quando você mexe com animais que são de agrado da comunidade, tem pessoas que adoram animais, o tratamento precisa ser outro. Né? Isso acontece com cães, com gatos, com os pombos, então, mas principalmente professor, com esses três animais. Então, é preciso, antes de qualquer trabalho nesse sentido, fazer um amplo trabalho de esclarecimento. Né? Sem dúvida. Não é sair matando pombo, matando gato, matando cachorro. Não é nada disso. É possível resolver essa situação no caso do pombo. Evitar dar alimento ao pombo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos um personagem na cidade que espalha grãos pela cidade inteira. Uma ocasião fui chamado pelo padre da Basílica, porque ele havia acabado de pintar a igreja, a quantidade de pombo morto nas calhas, veio uma chuva, a água correu pelas paredes internas da igreja. Aí fomos lá,
fizemos um trabalho de contenção, de colocar alguns anteparos. Melhorou muito, mas eu disse para ele, padre, o senhor precisa falar para esse moço que joga, que não é mais moço, né? Milho aí pela praça, para ele parar. Eu já falei, meu filho. Bom, mas fala para ele, em vez de... ele disse que é promessa para São Francisco. Falei, mas o senhor fala para ele, pegar o dinheiro, dá para sua creche. Falou, não, ele me falou que São Francisco não gostava de gente, gostava de bicho. Então, existem essas pessoas equivocadas, embora Rio Preto tenha legislação para controle disso. Me lembro que ingressamos com uma queixa na delegacia contra essa pessoa. Era o doutor Fernando, secretário da Saúde. Fernando Araújo. Né? Fernando agarrou essa coisa. Depois, essas questões têm que ser muito trabalhadas. A questão da educação ambiental, que já é falada no Plano Nacional do Meio Ambiente de 1981, não é colocada em prática. Nós estamos falando de água. Se você andar pela redondeza aí, você vai ver uma senhorinha tirando uma folha da calçada com água, a vassoura de água. Jato d'água, exatamente. Então. A questão dos animais. Gosta do animal? Abriga, trata, deixa ele dentro de casa. Não deixa ele pela rua, solto, correndo o risco de ser maltratado e proliferando. Isso serve para gato e para cães. Né? Claro. Então, nós podemos resolver a grande maioria das questões ambientais com educação. A chave é educação. Sem isso, nós não vamos muito. Professor, por que as andorinhas deixaram de ter Rio Preto como rota? Essa é uma pergunta que precisaria ser respondida pelo professor Visoto, mas eu vou te dizer o que o Visoto nos informa. As andorinhas já mudaram de ambiente em vários momentos, né? Elas habitavam Campinas, saíram de Campinas, vieram para Araraquara, depois pegaram toda a região aí, Rio Preto, Barretos. O critério delas é comida, né, professor? O critério delas, elas são nascidas no hemisfério norte, sul do Canadá, Estados Unidos, e migram no inverno rigoroso, migram para o sul. Se alimentam aqui e retornam quando começa o nosso inverno, começo de abril, elas estão indo embora. Existe uma lei, um tratado internacional de aves migratórias. E nesse tratado é considerado a andorinha como uma ave brasileira, porque ela sai do norte, vem para cá, depois volta, e é um animal extremamente eficiente no controle de praga agrícola. Come cerca de 200 a 250 insetos em cada uma das 3 refeições que ela faz. Então. Né? Cada uma. Uma das questões que elas desapareceram foi no Katrina, em que foi um acidente ambiental, um furacão imenso, que dizimou andorinhas. Uma boa quantidade de andorinhas. Pois elas estão retornando, mas elas estão mudando, elas sempre mudam de ambiente. Entendi. Quer dizer, não foi nenhuma ação da política municipal, porque eu me lembro aqui alguns episódios interessantíssimos. Na época do professor Adaildo Torado chegaram a defender que... Porque elas incomodavam na Praça Rui Barbosa, né? O cheiro era lamentável. E os motoristas de táxi, com aqueles reluzentes automóveis ali, logo tingidos pelas obras de arte das andorinhas, não agradavam muito aos motoristas. Então eles fizeram uma ação de tentar acender as luzes do bosque municipal e ao mesmo tempo à noite e colocar ali bambus, coisas assim, para que elas não... Eu me lembro disso. Para que elas não ficassem eles soltavam foguetes, foguetes, punham fogo na ponta de uma vara e passavam nas andorinhas. Só que elas não toparam trocar pelo bosque. O bosque veio muito depois. E aí foi um trabalho muito bem feito pelo Visoto, pelo Douglas Fish e pelo Omar, aquele que era dono da Transbrasil. Não me lembro o nome. Também não vou lembrar o nome, mas é verdade.
Mas o ornitólogo Douglas Frisch, que é um dos mais respeitados, esteve aqui em Rio Preto mais de uma vez. Fizeram um trabalho muito bonito. Bacana ali. E tinha ainda o financiamento do Comint. Isso. Aí foi feita uma campanha. Inicialmente, todo mundo queria matar a andorinha. Depois dessa campanha, a gente ia à praça para recolher andorinha, para fazer o conteúdo estomacal. A população inverteu. Elas vinham querer saber, por que vocês estão maltratando o bicho? Por que vocês estão pegando o bicho? Então, Tudo é uma questão de educação. Exatamente, de informação. Em conversa com o Dr. Visotto, ele me disse que a praga da dengue se instalou em Rio Preto depois que as andorinhas se afugentaram daqui. Pode ter uma ligação, né? Aí é uma outra questão. Né? Eu, particularmente, acho que o Aedes foi redescoberto no Rio de Janeiro, lá no quilômetro 47, por um especialista em anfíbios. Ele estava coletando girino e começou a ver larva de mosquito e percebeu que era o Aedes, que tinha desaparecido no começo do século XX. Sim, o combate do Oswaldo Cruz. Professor Ari Ficais, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa de hoje. Infelizmente o tempo urge, o tempo passa depressa, sobretudo quando a gente está conversando com uma pessoa que fala tão apaixonadamente e de maneira tão objetiva e clara sobre esses assuntos que nós pudemos tratar com o senhor hoje. Muito obrigado. Venha sempre, né, Deonero? Sem dúvida. Apareça sempre, porque nós temos muito assunto para conversar aqui. Se eu ler aqui que eu tinha anotado mais ou menos alguns assuntos para lhe perguntar, a gente faria mais um programa, com certeza. Mas muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, Rei, com o Deonero, um amigo da academia, e com o telespectador. Será um prazer sempre atendê-los quando possível. Deonero, muito obrigado. Até uma próxima. Até sexta-feira que vem. Estar aqui sempre. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que nos acompanhou aí em sua casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Você já está convidado para estar novamente conosco a partir do meio-dia na próxima segunda-feira. Até lá, um forte abraço a todos e tchau, pessoal.